Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu venho aqui com o iceberg do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu queria, vocês me pediram bastante, então aqui está. Eu acho que ficou um iceberg bem grandão, foram mais de 70 informações diferentes ou 80, só sei que foram muitas coisas que eu coloquei. Tem muitos fatos, polêmicas, situações dos bastidores do castelo que merecem estar aqui nesse iceberg. Eu não preciso me aprofundar muito quanto ao enredo da série, né? Todos sabem que se trata da história do Nino, um menino de 300 anos que mora com os tios e se sentia solitário, até que ele consegue atrair as crianças Pedro, Biba e Zequinha para o castelo, que se encantam com o local e seus moradores, assim sempre visitando o castelo depois das aulas. Eu dividi esse iceberg em camadas, né? E aqui no YouTube também. Na primeira camada sempre ficam aquelas informações mais básicas que a maioria já sabe, né? Então, se ficar muito chato e repetitivo, é só pular a camada. Dados os recados, bora para o vídeo. O castelo teve estreia no dia 9 de maio de 1994, às 7 horas da noite e em uma segunda-feira, pouco tempo depois de um dos acontecimentos mais marcantes e tristes do Brasil envolvendo Ayrton Senna. No mesmo dia, no SBT, também tivemos a estreia do remake de Éramos Seis, e além disso, Nelson Mandela se tornava o primeiro presidente negro da África do Sul. Todo mundo aqui se lembra da Biblioteca do Castelo, que era aquela biblioteca enorme, cheia de livros, onde ficava o gato pintado. Ao todo, tinham 6.000 livros naquele ambiente. E 3.000 livros foram doados pela antiga editora Círculo do Livro, que já nem existe mais. E o que eles fizeram? Eles desmembraram esses livros e assim cada um virava 2. Ou virava 3, tudo isso pela equipe de cenografia. Tinham outros que eram feitos de isopor e eram revestidos com tecido para dar aquele aspecto de que a biblioteca tinha muitos livros. Na verdade tinha, né? Porque 3.000 livros é bastante coisa. A Cíntia Raquel, que é a atriz que fez a Biba no Castelo Rá-Tim-Bum, conseguiu esse papel de uma maneira meio aleatória. Ela estava na lanchonete da TV Cultura porque ela já trabalhava lá fazendo um outro programa, que era O Professor, quando de repente chega o diretor do castelo e chama ela para fazer um teste como a Biba. Só que tinha um porém. Eu já falei pra vocês que ela trabalhava desse programa O Professor, né? O diretor de O Professor não queria que a Cíntia tentasse o papel. Ele chegou a proibi-la. Só que mesmo assim ela foi lá, fez o teste nas escondidas e passou. O Luciano Amaral, ator esse que interpretou o Pedro, também já era uma figura conhecida na cultura, até porque ele já tinha feito O Mundo da Lua. E eu achava bem bacana o look dele, que segundo a cultura era uma mistura de skatista com o John, que era o personagem da história do Peter Pan. E uma curiosidade bem bacana sobre o figurino do Pedro é que na época o figurinista responsável não podia usar logotipos por conta de direitos autorais, então não era só chegar, colocar uma roupa e tudo mais, né? Então ele criou essa estampa de caveira com os olhos de estrela e eu achei super bacana. Quando eu era criança eu ficava me perguntando de onde era aquela camiseta. E foi tudo criado propriamente para a série. Esse fato aqui eu via muitas pessoas comentando na internet uma informação que na verdade não é real, porque falavam que uma das passarinhas do quadro Que Som é Esse era a Sandra Nemberg. Só que na verdade não era ela, e sim a Cissa Meirelles, que é a mulher do cineasta Fernando Meirelles. Vocês sabiam que o personagem Zequinha, na verdade, seria o Juquinha? Aí vocês devem estar se perguntando, Juquinha, mas que Juquinha? Na TV Cultura existia uma série, na verdade eram curtas, eu não me lembro muito bem agora, que se chamavam Lucas e Juquinha em Perigo, Perigo, Perigo. E o Juquinha nesse quadro era o irmão mais novo de Lucas. Só que o Juquinha já estava muito grande para o papel e não daria certo ele fazer o papel do Zequinha. Então eles foram atrás de outro ator e assim o Fred Allan, que na época tinha 9 anos, passou no teste interpretando o Zequinha, que na série tinha 6 anos.
Já o ator Sérgio Manberti, que é o Dr. Victor, não precisou fazer nenhum teste para entrar no papel. Não teve nenhuma seleção nem nada. Simplesmente chegaram no Sérgio e falaram: olha, é o seguinte, você quer ser o Dr. Victor? É só chegar aqui e participar, não vai ter teste, não vai ter nada, porque pra gente você vai ficar perfeito no papel. E aí deu certo. Aliás, as inspirações pro visual do tio Victor foram do Dr. Frankenstein e o pintor Salvador Dalí. Essa aqui também eu já comentei no meu vídeo anterior, mas eu vou comentar aqui novamente, que é a respeito do Nino. No início da produção, eles estavam em dúvida se eles chamavam uma criança ou um adulto para fazer o papel do Nino. Só que aí o Cal Hamburger viu um dia o Cássio Escapim, que é quem faz o Nino, em uma peça de teatro, e isso convenceu o Cal de que o Cássio seria o ator perfeito para o personagem. Personagem esse que é inspirado na personagem Nina do Rá-Tim-Bum, que era aquela menina já interpretada por uma mulher que falava com a sua boneca careca. E quanto ao figurino do Nino, dizem que é inspirado em uma típica roupa de inverno europeia do século XV. O Pascoal da Conceição, que é o Doutor Abobrinha, recebeu esse papel por um grande acaso. Ele estava dando carona para um ator, conversa vai, conversa vem. Esse ator começou a falar para ele que teria um teste para o Castelo Rá-Tim-Bum e o Pascoal decidiu tentar. Por que não, né? Na época, ele já estava com o cabelo raspado por conta de uma peça, e a produção achou isso muito bom, porque como o Doutor Abobrinha usava vários disfarces, né, ao longo dos episódios, seria mais fácil para ele, até porque ele estava careca, não precisaria esconder o cabelo nem nada, e quando ele se disfarçava, geralmente ele usava chapéus, perucas, então seria mais fácil, além de que o Pascoal é um bom ator, combinou direitinho, né? Eu ainda vou falar mais a respeito dele aqui nesse iceberg. Aqui eu só tô dando essa informação inicial para vocês. Já a Caipora, na verdade, era para ser o Curupira mesmo, só que ficaria muito difícil para eles fazer o efeito dos pés invertidos, até porque na época a computação gráfica não era como nos dias de hoje, né? Assim eles criaram a Caipora, que era também inspirada no Curupira. Ela é uma mistura de dois personagens do folclore brasileiro, o Caipora e o Curupira, que em vários episódios em que aparecia, também contava as histórias dos índiozinhos Poranga e Porunga. Sabe onde aconteceu uma das primeiras reuniões com os protagonistas do castelo? Lá no cenário do Tíbio e Perônio. A gente talvez imagina que tenha sido na cozinha, ou na sala, ou mesmo no início lá nos portões do castelo, mas não. A produção do Castelo Rá-Tim-Bum envolveu cerca de 250 profissionais? Parece que não, mas é muita gente envolvida que fez o castelo chegar no patamar que chegou, sendo até hoje muito lembrado e apreciado pelas pessoas. Essa aqui também é meio destruidora de infância, mas aquele castelo que a gente via na abertura e no início dos episódios era na verdade uma maquete, não era um castelo de verdade, como eu achava que era quando eu era criança. Vocês se lembram do livro animado de poesias que sempre aparecia lá na biblioteca? Algum personagem do castelo chegava, abria o livro e começava uma poesia animada? Ao todo foram criadas 14 animações para as obras de autores como Manuel Bandeira, Cecília Meirelles e Paulo Leminski. E essas animações foram feitas pelo mesmo estúdio aonde foi feito o De Onde Vem. Vocês lembram da Kika do De Onde Vem? Então, eu tô dando esse desenho como exemplo porque eu acho que vai ser o mais lembrado aqui por todo mundo, né? Eu acho que a maioria dos meus inscritos pegou essa época do De Onde Vem na cultura. Uma coisa que eu amava no Castelo Rá-Tim-Bum era a máquina lava-louças. Quem não sonhava com uma máquina daquelas em casa? Gente, eu sonhava em ter uma cozinha igual a do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu achava incrível tudo naquela cozinha. E essa lava-louça, ela foi inspirada em lava-rápidos de carros e também naquele brinquedo antigo chamado Aquaplay. Só que na verdade, né, ela não limpava os pratos. Era só um prato falso que ia e voltava. Mas dava aquela impressão de que lavava o prato, né? A gente acreditava.
Eu acho que todo mundo aqui que teve a infância nos anos 90 se lembra da música Lava a Mão, Lava Uma, Lava Outra. Mas vocês acreditam que essa música só apareceu em 16 episódios do Castelo? É muito pouco se a gente para pra pensar que o Castelo Rá-Tim-Bum tem cerca de 90 episódios e só apareceram 16 vezes. A gente tinha a impressão, ou pelo menos eu, de que essa música aparecia em quase todos os episódios, mas não, foram só 16. Vocês lembram daquele girassolzinho que ficava lá num canto da sala do castelo? Não me chamava muito a atenção, mas hoje eu acho até interessante. Eu não sabia, mas ele foi inspirado no filme A Pequena Loja de Horrores, de 1960, que tinha uma planta carnívora. Quais eram todos os quadros do Rá-Tim-Bum? Então tinha o Tíbio e o Perônio, tinha o Porque Sim, Não é Resposta, que era o Telekid, tinha o Como Se Faz, tinha o clipe do Lavar as Mãos, tinha o quadro da Morgana, que ela aparecia explicando a respeito de história, de invenções, e também tinha a Adelaide, tinha a Dedolândia, que eram os dedos falantes que cantavam várias musiquinhas e ensinavam a gente a contar. Tinham as poesias animadas, que eu já comentei com vocês. Tinha a caixinha de música, que na verdade é uma engenhoca do Dr. Victor, que apresenta bailarinos dançando diferentes tipos de dança. Temos as fadas Lana e Lara, que moravam no lustre do castelo. Tinha o Mal e o Godofredo, o clássico ratinho que tomava banho. Tinha o circo, que poucas pessoas se lembram. Lá na sala tinha uma parte que tinha um circo, né, que era rodeado por um trem de ferro, que na verdade é um presente de Aldebaran Astrobaldo, que é o avô do Nino. E nesse cirquinho, o garoto apresentava números circenses realizados por crianças. Tinha a caixa preta, que eu queria ter muito em casa, que era uma outra invenção do Dr. Victor que mostrava os sonhos, pensamentos e ideias em forma geométrica de quem a abre. Tinha também o cavalete mágico, tinha a pianola que contava com aquela partitura onde tinha os bailarinos que dançavam conforme o ritmo. Tinham as músicas do mundo todo, que era aquele globo que tocava a música típica de um país escolhido, e ele também não apareceu muitas vezes. Tinha o desenho mágico, que era uma invenção que propõe um exercício de percepção visual a partir de um desenho que vai se formando. Tinham as marionetes da lareira, né, que eram bonecos de diferentes países. Eu também tinha medinho dessas marionetes, eu achava elas meio estranhas. Tinha a lousa mágica, que eu achava uma fofura. Sério, eu achava uma gracinha a forma que eram desenhadas as coisas na lousa. Tinha o Mãos Pintadas, que, olha, eu tinha medo. Confesso pra vocês que eu tinha medo, eu achava muito bizarro. Tinham também a história dos curumins, que era o Poranga e Porunga, que eram contados pela Caipora. Esse aqui também era traumatizante, que se chama Músicos Mirins, que tinha aquele radialista que, cara, que bicho feio. Poderiam fazer uma marionete mais bonitinha, mas fizeram essa coisa toda desengonçada que dá mais pavor do que alegria na criança. Tinha também aquele outro onde as crianças comentavam a respeito de um quadro que aparecia nas paredes do castelo. Castelo Rá-Tim-Bum ensinando mais do que as aulas de arte na escola. Tinha o Cabine, que era gravado na rua, que trazia crianças intervindo e opinando sobre situações criadas pelo programa. Esse raramente aparecia, né? E tinha também o Esportistas Mirins, que também apareceu bem pouquíssimas vezes. Ao todo, o Castelo Rá-Tim-Bum tem 90 episódios, e mais um episódio especial que, acalmem-se todos, ainda falarei mais pra frente no vídeo. Quem aqui se lembra da trilha sonora do Castelo Rá-Tim-Bum, que era aquele CD que na época, nos anos 90, toda pré-escolinha tinha, e eles sempre colocavam pra gente. Ou provavelmente você já teve esse CD, que foi lançado em 17 de dezembro de 1995 pela Velas, e anos mais tarde foi relançado pela Universal Music. Eu lembro também que quando o Castelo Rá-Tim-Bum fez 10 anos, lá em 2004, eles ficavam exibindo os clipes no meio da programação da cultura. Castelo Rá-Tim-Bum foi o programa mais caro da história da TV Cultura. Só para vocês terem ideia, na época eles gastaram cerca de R$1 milhão na produção do castelo. Isso lá nos anos 90. Hoje em dia esse valor seria algo em torno de 6 milhões
de reais, ou seja, muito, muito, muito dinheiro. Vocês se lembram da dupla Tíbio e Perônio, né? Ela foi inspirada, na verdade, no Dupont e Dupont, lá do Tintin. Vocês se lembram daqueles gêmeos? E eles também foram inspirados no Gordo e o Magro, mas eu não entendi muito bem isso aqui, até porque os dois personagens são iguais, mas enfim. O Castelo teve uma audiência média de 12 pontos e foi a maior de qualquer programa educativo da TV Cultura. Em 2014 tivemos aquele evento maravilhoso do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi aquela exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, onde você poderia conhecer os cenários, o figurino. Eu infelizmente não pude ir, pobre que sou, mas só pelas fotos e vídeos dava pra ver que era algo realmente bacana, que realmente investiram muito bem nessa exposição. Na época, a TV Cultura fechou uma parceria com o Museu da Imagem e do Som para a realização de uma exposição em comemoração aos 20 anos de estreia do seriado, e essa exposição contava com a recriação de todos os cenários e objetos do castelo. Você podia ver os bonecos originais, peças de roupa, várias fotografias, reportagens. Na época eram cerca de 2.000 pessoas por dia que iam visitar essa exposição. Acontecia muito também dos ingressos esgotarem rápido e de muita gente ficar chateada por conta disso. E até rolou petição na internet de pessoas querendo que a exposição ficasse mais tempo. O que deu certo, porque prorrogaram, eu acho que foi mais de uma vez que prorrogaram. Ela foi prorrogada até 4 de fevereiro de 2015. E mais gente continuava falando para a cultura, para continuar, para não parar com essa exposição. Daí a Cultura conseguiu fechar uma parceria com o Memorial da América Latina para fazer mais uma outra exposição, para continuar a coisa, né? E nessa do Memorial na América Latina, eles criaram toda a fachada do castelo, ficou algo muito bonito mesmo. E essa exposição foi prorrogada 2 vezes, a última ela foi prorrogada até 4 de fevereiro de 2018 e foram 570.000 pessoas que visitaram. Aí a exposição foi levada para Campinas, onde foi instalada em menor escala no espaço de eventos do Shopping Iguatemi Campinas. Mas se a gente analisar, foi quase 1 milhão de pessoas que visitaram o castelo. No dia 24 de dezembro de 2021, a Cultura exibiu um especial de Natal do Castelo, intitulado Noite de Natal no Castelo, sendo essa uma animação narrada pela atriz Zezé Mota. E esse especial animado contava com vários personagens clássicos do Castelo Rá-Tim-Bum em uma aventura de Natal. E claro que contava também com uma homenagem ao Sérgio Manberti, eterno Dr. Victor, que tinha falecido em setembro daquele ano, por conta de uma infecção pulmonar. Agora, nesse ano, no dia 25 de fevereiro, teve aquele especial com a Oreo, que era chamado de Castelo Rá-Tim-Bum, o Reencontro, que foi um programa especial que reuniu os atores que fizeram o Castelo Rá-Tim-Bum, porém não contou com o Luciano Amaral, que interpretou o Pedro, e muitas pessoas ficaram se perguntando, né, nossa, mas por que o Pedro não participou? Até porque ele era um dos protagonistas. Isso foi por causas contratuais. O Luciano trabalha para o ESPN, que é um canal de esportes, e foi por conta disso mesmo que não liberaram ele para participar desse especial. E calma, que eu ainda vou falar lá mais embaixo a respeito desse reencontro, porque tem algumas outras polêmicas nele, né? Só que isso eu vou contar lá nas outras camadas mais profundas, ok? E para terminar a camada 2, não podemos nos esquecer do crossover com Gloob Gloob, que é aquele episódio onde eles brincam de praia no castelo. O Etevaldo tá nesse episódio, e aí o Etevaldo faz com que o castelo pare no fundo do mar. E aí vai lá o Nino e o Etevaldo, as crianças estão também. E aí o Gloob e a Gloob ajudam o Nino e o Etevaldo a fugirem de um tubarão.
antes de se tornar o Castelo Rá-Tim-Bum, em 1993, o que eles queriam na verdade era fazer uma segunda leva de episódios do programa Rá-Tim-Bum. Seria algo como um Rá-Tim-Bum 2, com novos quadros e etc. E um desses novos quadros seria chamado de O Castelo do Dr. Victor. E quem explica isso pra gente melhor é o Flávio de Souza, que também é um dos criadores do Castelo Rá-Tim-Bum. Ele disse que a princípio foi chamado para criar quadros para o Rá-Tim-Bum 2 e que esse Rá-Tim-Bum 2 teve a sua exportação vetada por falhas no áudio. Aí eu não sei se alguma coisa foi gravada ou não. Será que temos mais algum piloto, mais alguma coisa que foi gravada e a TV Cultura deletou? Ou tem alguma coisa salva ainda? Será que é uma Lost Media? E ainda segundo Flávio, entre as ideias foi pensado em um programa parecido com o Mario. E na época, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a criançada gostava bastante do Super Mario, né? Era algo muito popular no Brasil também. Nesse Rá-Tim-Bum 2 já existiam Pedro, Biba e Zequinha. Eles iam fazer uma ligação entre os quadros. Que coisa maluca! Era como um videogame e eles passavam de fases. Por exemplo, abriam uma porta, havia um escorregador e eles paravam em outro quadro. E ali havia um buraco em que eles caíram em outro quadro. Era totalmente Mario Bros. Eles foram a única coisa do Rá-Tim-Bum 2 que sobrou. Inventamos tanta coisa que chegaram à conclusão de fazer um programa novo, afirmou. E realmente eles foram criando. E aí eles perceberam que seria melhor começar do zero com um programa novo. E assim surgiu o Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum também já virou jogo de videogame, e eu já falei isso em alguns outros vídeos meus. Esse jogo foi lançado em 1997 para Master System pela Tectoy no Brasil, e digamos que o jogo não é lá aquelas coisas, né? No jogo, Pedro, Biba e Zequinha vão ao castelo, só que lá o Zequinha bebe uma das poções do Dr. Victor, pensando que era suco de uva, e se transforma em um bebê. Então Pedro e Biba vão em busca de 4 ingredientes para fazer um antídoto para a poção. Castelo Rá-Tim-Bum na época contava com merchandising bonito, como chamava a atenção da criançada e tudo mais. Eles começaram a lançar jogos, brinquedos, tinha até o boneco do Nino, vocês lembram dele? Vocês sabiam que nenhum objeto usado nos cenários do castelo foi comprado? Foi tudo apenas criado para a série? Sim, tudo que você via lá que você desejava ter. Sério, eu queria morar no castelo, para falar a verdade, era tanta coisa. Tudo foi criado do zero e nada foi comprado. Em 1997, Castelo Rá-Tim-Bum também ganhou uma versão em gibi e os quadrinhos eram coloridos a pincel pelo artista Éder Araújo. A princípio, eles queriam que o Castelo Rá-Tim-Bum tivesse ao todo 180 episódios, só que no final eles só conseguiram gravar metade disso. Imagina se fossem 180 episódios? E ao todo foram 6.000 horas de filmagem e outras 3.000 horas de edição, e apenas 3% das cenas foram feitas fora do estúdio, porque tinham alguns episódios que apareciam cenas fora do castelo. Por exemplo, quando eles vão para o zoológico, quando o Nino e o Bongo vão visitar a família do Bongo que morava no interior. Tinha também aquele episódio que eles iam cantar em um teatro. O primeiro episódio que mostra as crianças fora do castelo, né, na saída da escola. Eu não sei se eu tô me esquecendo de alguma cena aqui, de algum episódio aqui, mas caso você se lembre, é só comentar aqui embaixo. O Álvaro Petersen Jr. não só manipula o mal como o Godofredo, e também a Celeste. E a história de como ele conseguiu o papel para interpretar a Celeste é muito engraçada, porque assim, ele era o único homem no meio de um monte de mulher para fazer o teste. Aí ele fez aquela vozinha da Celeste, e não é que o pessoal gostou? Deu certo, ele passou no teste, e assim ele manipulava 3 personagens. Além disso, o Gato Pintado, o Fura-Bolos e o Relógio eram todos feitos pelo Fernando Gomes, que também fazia o Júlio no Cocoricó. Vocês lembram da oficina do tio Victor? Gente, quem não queria estar naquela oficina para você simplesmente chegar e criar várias coisas? Eu era uma dessas crianças, né?
Vocês sabiam que a escola de samba Unidos de Vila Isabel, que cedeu o isopor usado para fazer as paredes da oficina, parecia que eram pedras de verdade, mas na verdade não, era tudo isopor. Recentemente teve um comercial da Netflix que contava com o Mal, a Celeste, o Godofredo e o Porteiro para divulgar a série O Cristal Encantado, a Era da Resistência. Eu acho que não é tão recente assim, né? Mas deixa pra lá. E quanto à família do Nino? Já se perguntaram a respeito dos pais dele? Até porque ele mora com os tios. Onde é que estavam os pais do Nino? O Nino é filho de Antonino Quântico Stradivário II e de Ninotica... Eita, que nome é esse? Ninotica Astrobaldo Stradivarius. E os seus pais nunca apareceram e nem foram citados na série. Muita gente pensava até que o Nino era órfão, que ele foi adotado pelos tios, mas na verdade não. Segundo o livro O Álbum de Nino, os seus pais não apareceram no programa porque eles estavam viajando pelo espaço durante a década de 90 e eles ficaram por lá por cerca de 10 anos. E quanto ao nome completo da Morgana, o nome dela completo é Ana Morgana Maria Gioconda Teresa Cecília Luísa Astrobaldo Demétrio Fonseca Stradivarius. Outra coisa também que é bem esquecida na série é que o Bongo, na verdade, ele é filho de 2 fazendeiros que moram no interior. Isso fica explicado em um dos episódios onde o Nino e o Bongo vão atrás de leite, que parece que não tem leite na cidade. Aí eles vão lá pro interior porque os pais do Bongo, eles estão em uma fazenda, né? E lá eles conseguiriam tirar o leite da vaca. E o Bongo, ele tá em São Paulo porque ele estuda e mora na cidade. E ele também trabalha como entregador de pizzas. O nome da personagem Penélope não é só por causa da Penélope charmosa não, embora tenha sim uma influência, né? Até porque eles se inspiraram na Penélope charmosa para criar a personagem Penélope, por isso que ela sempre tá vestida de rosa e tudo mais. Mas também tem uma ligação com a mitologia grega. A Penélope da mitologia grega é prima de Helena e mulher de Ulisses, o grande herói grego. Tanto é que quando aparece o marido da Penélope naquele episódio, o nome dele é Ulisses. Castelo Rá-Tim-Bum também já ganhou vários livros, e eu lembro de uma série de livros em questão que cada um contava a história de um personagem, era bem bacana, e tinham esses livros na biblioteca da escola, e eu sempre pegava eles para ler em casa. Você já chegou a ler algum desses livros do Castelo Rá-Tim-Bum? Recentemente também tem aquele livro, né, o Raios e Trovões, que fala a respeito dos bastidores da produção do Castelo Rá-Tim-Bum, e se esses livrinhos fizeram parte da sua infância, comente aqui. Em 1999 foi lançado o filme do Castelo Rá-Tim-Bum com direção de Karl Hamburger, e ele é bem vagamente baseado na série da TV que a gente já estava acostumado. Aliás, isso foi um dos fatores que me fez não gostar do filme, porque quando começaram a falar que teria um filme do Castelo Rá-Tim-Bum, eu tava esperando algo parecido com o programa da TV, mas aí de repente a gente vê que os personagens estão diferentes, o castelo tá diferente, os fantoches estão diferentes, tá tudo diferente. E outra coisa nesse filme bem diferente, né, da série original, é que o Nino era interpretado por uma criança. O filme teve um orçamento total de 7 milhões de reais na época e já foi exibido várias vezes na Globo e também na própria TV Cultura. E eu ainda falarei mais a respeito desse vídeo nas próximas camadas, ok? Vocês lembram do boneco do Mal, né? E todo mundo aqui sabe que o boneco do Godofredo acabava dando mais medo do que o próprio Mal. Ao todo, esse boneco do Mal, ele teve 9 versões anteriores antes de chegar à final. Então pensa bem, né? Fizeram primeira vez o Mal, não ficou bom, faz mais uma vez. Aí de novo. E ao todo usaram 5 materiais diferentes, mas tudo bem, né? Chegou na 9ª vez e deu certo. Eu acho que várias pessoas já sabem a respeito desse fato, mas falarei aqui outra vez, que é a respeito dos traços do relógio, que foram inspirados no apresentador Chacrinha. Muita gente acha que Castelo Rá-Tim-Bum só foi exibido no Brasil. Mero engano. Eu sei que teve aquele lance, né,
de pessoas de outros países terem visitado os bastidores do castelo, gostarem da série e quererem negociar para poder exibir a série em todo o mundo. Sim, isso aconteceu, só que a TV Cultura não autorizou. Tanto é que o Cal Hamburger fala que o Castelo Rá-Tim-Bum poderia ser mais popular que o Harry Potter na época, mas enfim, não aconteceu. Mas mesmo assim, Castelo Rá-Tim-Bum já foi exibido em outros países além do Brasil. Ele foi exibido em Portugal pela RTP2, ele também foi exibido na Argentina, na Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Paraguai, República Dominicana, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. Vocês se lembram do quadro Passarinho Que Som É Esse, né? A gente achava que era só uma pessoa, né? Que o cara tocava tudo quanto era instrumento musical, mas na verdade não, fomos todos enganados. A cada episódio era um músico diferente que se vestia como o passarinho, que é um João de Barro, e a gente não percebia por conta da fantasia, né? A gente achava que era só uma pessoa, mas na verdade não. E quanto às passarinhas, elas também não cantavam, elas usavam um playback. Em uma entrevista, Rose Campos, que fazia a Morgana, contou sobre a vez que o elenco do castelo foi até o Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, para o lançamento das fitas VHS do Castelo Rá-Tim-Bum. Quem se lembra das coleções de VHS do Castelo Rá-Tim-Bum? E nesse dia, segundo a Rose, tinham cerca de 15 mil pessoas aguardando eles lá na entrada. Um monte de gente lá junta, querendo um autógrafo, querendo uma foto. Imagina só, 15 mil pessoas! E por conta da falta de segurança, os atores tiveram que se retirar do local, pra não acontecer aí nenhuma tragédia, né? Vocês lembram do que aconteceu? Se não me engano, eu acho que foi com o RBD, que deu um problema parecido, que eles foram em um local e aí um monte de gente foi pisoteada, que um monte de pessoa começou a ir atrás deles. Não lembro muito bem, mas aqui, né, pra não acontecer algo parecido, eles se retiraram do local. Agora sim eu vou falar daquele episódio especial que também já foi uma Lost Media, né? Um episódio perdido. Tudo acontece quando eles criam os 90 episódios e depois eles decidem criar um episódio especial que se chamava Hora de Dormir. E segundo o que dizem na internet, esse especial só foi exibido 2 únicas vezes na TV Cultura. Algo muito estranho, né? Porque Castelo Rá-Tim-Bum tinha um monte de reprise o tempo todo, mas esse especial em questão só foi exibido 2 vezes, vai vendo. Por conta disso, esse episódio ficou perdido, até porque ele também não foi lançado nos VHS. Porém, um dia uma pessoa acabou postando no YouTube, e hoje em dia eu acho que ainda está disponível no YouTube. E por conta disso, muita gente nem sabe, nem se lembrava desse especial, que contava a história de um garotinho chamado Daniel, que era fã do castelo, e que por causa de uma magia do Nino foi transportado para dentro do local. E lá o menino acaba se envolvendo em um conflito com bruxas malvadas. Eu acho muito legal quando dão uns detalhes adicionais a respeito de personagens, e o Flávio de Souza, em uma entrevista, deu uma informação adicional a respeito dos pais do Pedro. Ele disse que os pais do Pedro trabalham como professores de universidade. Segundo Flávio, os pais do Pedro são professores universitários, ele de história e ela de matemática. Ele é escritor também, e ela se diverte criando palavras cruzadas e outros quebra-cabeças que vende para jornais e revistas. Vocês lembram dos quadros do Telekid, que foram feitos pelo Marcelo Taz, também conhecido como Professor Tibúrcio? Todos eles foram gravados em apenas 1 mês, segundo a TV Cultura. E tudo isso durante a madrugada. E por quê? Porque esse era o único horário disponível que eles tinham para usar o chroma key para isso. Outra coisa super interessante a respeito do cenário do Castelo Rá-Tim-Bum foi que ele foi construído em 360 graus. Então a câmera passava e tudo mais, né? Mostrava o castelo, as crianças correndo pelo castelo.
e a gente nunca conseguia ver os bastidores nem nada por conta desse detalhe. Vocês sabiam que não era para ter o quarto do Nino? Cara, imagina Castelo Rá-Tim-Bum sem o quarto do Nino. Eu achava um dos ambientes mais legais do castelo. Eles só tiveram essa ideia depois, só que, como já não tinha mais espaço no estúdio, eles construíram o quarto embaixo da escada. Tá lembrando vocês alguma coisa? Ou é só coincidência? Sabe, um bruxinho que tem o seu quarto embaixo de uma escada. Gente, vocês lembram da vez que o Dr. Abobrinha escapou de um assalto por ser o Dr. Abobrinha? Peraí, deixa eu explicar isso aqui pra vocês. O Pascoal da Conceição, que é o ator que interpretou o Dr. Abobrinha, sofreu um assalto, porém não levaram nada dele. Foi algo muito inusitado. Bom, segundo o Pascoal, estava muito calor, ele estava indo fazer uma gravação, ele entrou no carro, abriu a janela para arejar um pouco e na contramão veio o assaltante que pegou uma pistola e colocou dentro do carro. Aí o ator contou que só deu conta de que estava sendo vítima de um assalto quando o bandido pediu que ele entregasse todos os seus bens, como notebook, celular, microfone. E aí o criminoso, né, enquanto estava lá fazendo o assalto, questionou o que ele fazia, né? E aí ele falou que ele era ator, que ele era o Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. E aí nessa hora, acreditem se quiser, o bandido se arrependeu de assaltar o Doutor Abobrinha. Aí ele pediu perdão, falou para o Pascoal ficar com Deus e para continuar fazendo a alegria das crianças e foi embora, sem levar nada. Olha que louco, o cara foi salvo por ter feito o Doutor Abobrinha. E não era nenhum personagem, assim, protagonista, né, do bem. Era o vilão da história, mas mesmo assim, deu certo, né? Escapou de um assalto por ser o Doutor Abobrinha. Vai vendo. Só no Brasil pra acontecer essas coisas. Quando muitas crianças souberam que o programa ia acabar, elas começaram a mandar cartas com dinheiro porque elas achavam que os atores não parariam de gravar caso elas ajudassem financeiramente. Tadinha das crianças, né? Elas achando que vão ajudar com R$1, 50 centavos, R$5. E a série na época custou mais de R$1 milhão. Mas a gente entende, né? São crianças e eu com toda certeza faria algo parecido. Castelo Rá-Tim-Bum também já ganhou vários musicais. Tinha em 1997 aquele famoso musical Onde Está o Nino. Tinha também o da Morgana. Tinha um da Penélope. Recentemente também ganhou um outro musical. E tinham também as peças do Nino. Você já chegou a assistir a alguns desses musicais? Comenta aqui. Castelo Rá-Tim-Bum já ganhou vários prêmios. O primeiro foi o prêmio APCA como melhor programa infantil. No Festival de Nova York, ganhou uma medalha de prata como melhor programa infantil também, além de ganhar o prêmio Sharp de música melhor disco infantil. Eu já falei a respeito das exibições de Castelo Rá-Tim-Bum mundo afora, só que agora eu vou falar de um caso mais inusitado, que foi a vez que Castelo Rá-Tim-Bum foi exibido em Cuba. E tem uma história bem interessante, né? Bom, eu acho que todo mundo aqui sabe da situação política do país e tudo mais, né? Não preciso explicar aqui pra vocês. E segundo uma matéria antiga do Folha de São Paulo, eles diziam que o infantil Castelo Rá-Tim-Bum estava chegando à ilha de Fidel. E foi a primeira vez que uma série da cultura foi exibida em Cuba. Ela foi exibida no canal Cuba Vision, que é um dos 3 canais de televisão que estão sob o controle do governo cubano, e era exibido toda terça e quinta, das 7 às 7h30 da noite. Considerado lá em Cuba horário nobre. E uma coisa interessante que ainda citam na matéria é que uma equipe local com 57 profissionais, incluindo atores e cantores, dublaram para o espanhol os 40 primeiros capítulos do programa, e entre os dubladores estava Frankie González, que era considerado o melhor dublador de Cuba. Todas as canções do Castelo ganharam versões em castelhano, e essas negociações com o Cuba Vision, né, para exibir em Castelo lá em Cuba, não envolveu dinheiro nenhum. O que aconteceu? A cultura cedeu o programa para eles, né, os direitos de exibição, e em troca, ela adquiriu o direito de vender os 40 episódios dublados em Cuba para outros países de língua espanhola. E a RTVP, que é a emissora estatal da República Dominicana, que intermediou toda essa transação. Todos los días puedes venir, solo unas palabras debes decir. Boom, 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 Castillo Rá-Tim-Bum. De lunes a viernes a las 9 en Chilevisión, tu canal.
E outra exibição do castelo bem surreal também aconteceu na Globo. E aí você deve estar se perguntando, Globo? Como assim Globo? Não é da cultura? Mas calma, aqui estamos falando da Globo Internacional, não a Globo daqui do Brasil. Morgana, tio Vitor e Nino, uma turma do outro mundo. Eu sou uma ótima feiticeira que sei muitas histórias e estou louca pra contá-las. Que vai enfrentar as armações do ganancioso Doutor Abobrinha. Meu objetivo, a minha missão é derrubar esse castelo. Acho que eu tive uma ideia. A partir do dia 6, um grande sucesso infantil da TV brasileira, Castelo Rá-Tim-Bum. Todo mundo aqui conhece a Lana e a Lara, que eram aquelas fadinhas que moram no lustre do castelo, e a gente sabe que as duas são irmãs. Só que o que eles não falam, né, o que fica muito discreto, é que a Lana e a Lara são primas do Nino. Eu não sabia disso. Eu sabia, né, que tinha a Dina, que apareceu em um episódio, que é prima do Nino, mas eu não sabia que a Lana e a Lara também eram primas. Já o Tap e o Flap, que eram aquelas botinhas, né, são irmãos gêmeos que foram encontrados pelo Dr. Victor. Onde? Eu também não sei onde foram encontrados, né, mas enfim. E essas botinhas usam óculos só para esconder a falta de olhos. Porque eu acho que ficaria muito estranho, né, os sapatos lá falando e não ter os olhos. Então colocaram óculos escuros nela, o que dava também aquele ar meio roqueiro, né, pras botas. Toda vez que elas falavam ficava aquela guitarrinha de fundo, né? Vocês lembram da Mariana e do Neneco? A Mariana e o Neneco eram os amigos do Zequinha, que apareciam algumas vezes no castelo, mas o que muita gente não sabe é que, na verdade, eles serviam como substitutos do Pedro e da Biba, e eu acho que do Zequinha também algumas vezes, né? A Zula é uma personagem que só aparece em um episódio, e ele é bem marcante, né, porque contava a história da menininha de pele azul e vestido azul que chegava no castelo, só que aí eles começam a tratar a menina de maneira diferente, acabam excluindo a menina, e aí a Penélope vai lá, ela conversa com a Zula e dá uma lição de moral nos outros, falando para eles não serem preconceituosos com a garotinha. E sim, esse episódio serviu para isso, né, para falar a respeito de preconceito. E eu achei super bacana a ideia que eles abordaram esse tema nesse episódio. Até então, até a data que eu tô fazendo esse iceberg, já tem 3 artistas que trabalharam no Castelo Rá-Tim-Bum e infelizmente já não estão mais entre nós. O primeiro é o Wagner Belo, o Etevaldo, que ainda falarei dele aqui, né? O Gerson de Abreu, que pra quem não sabe, fazia um dos sapatinhos, ele era o Flap, e o Sérgio Mamberti, que fazia o Dr. Victor. Já dizia o relógio, baratinha e companhia, não é? Pois bem, ela realmente apareceu em um episódio. Não é brincadeira não, gente. Mas tem um episódio, é o episódio 20 do Castelo Rá-Tim-Bum, pra quem depois quer ver, né? Tem uma cena que você consegue notar uma barata correndo no chão do cenário da cozinha, quando o Nino entra pela saída secreta. Em uma entrevista, o Pascoal da Conceição, o nosso doutor Abobrinha, que era amigo do dramaturgo falecido Zé Celso, contou à Globo News que o seu personagem foi inspirado na história da disputa do Teatro Oficina com o grupo Silvio Santos, isso desde a década de 1980. Na época, o Zé Celso queria impedir que o grupo Silvio Santos construísse 3 prédios de até 100 metros de altura em uma área ao lado do teatro. E essa briga na justiça durou 40 anos. 40 anos do Zé Celso brigando com o grupo Silvio Santos por conta do terreno que ficava ao lado do Teatro Oficina Usina Uzona. Por isso mesmo que o doutor Abobrinha falava, né, que ele ia comprar o castelo, que ele ia construir um prédio de 100 andares. Tudo isso é referência a esse acontecimento. Para quem não sabe, um dos primeiros nomes que tinham em mente para o Castelo Rá-Tim-Bum era Castelo Encantado, mas decidiram chamar de Castelo Rá-Tim-Bum.
Você se lembra que no Castelo Rá-Tim-Bum tinham aqueles quadros dos poemas animados? Então, isso aí eu já falei em um vídeo meu, mas eu vou falar aqui de novo, né? Em um desses poemas animados, se você inverter o áudio, você consegue escutar um palavrão. Converti essa cena em MP3 e inverti o áudio. Será que isso é real? Ai, burra, puta merda, caralho. Como uma porta. Eu sou muito inteligente. Me ajude, moço. Ai, burra, puta merda, caralho. Ô louco, gente! E não é que é real mesmo? Era só eu? Ou mais alguém aqui percebia isso nas reprises do castelo? Muitas vezes alguns episódios ficavam anos sem serem reexibidos e sem um motivo aparente, não tinha nada de errado com eles, mas a cultura simplesmente não exibia eles na reprise. Um exemplo disso é com o episódio 20, o episódio da Máquina do Tempo e vários outros que às vezes eram reexibidos e outras vezes esquecidos por um determinado tempo. Já que a série não está perdida, não existem problemas de direitos autorais, nem nada, nem algum episódio que tratasse de algum tema que teria que censurar alguma coisa. Eu acho mais provável que isso tenha acontecido por alguma falha da TV Cultura. Além disso, dizem algumas pessoas que em algumas exibições tinham episódios com cenas faltando. Dizem que em um dos episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, mais precisamente o primeiro episódio em que aparece o Etevaldo, existe uma mensagem subliminar em uma das cenas. O que acontece é que o Etevaldo, quando chegou no castelo, não conseguia se comunicar com a turma, então o Nino vai e dá um papel pro Etevaldo para ele poder escrever alguma coisa. Só que não deu muito certo, porque o Etevaldo escrevia em um código que ninguém entendia. Porém, no meio dessa escrita do Etevaldo, aparecem duas imagens bem estranhas. Se você é uma criança, você não vai ver maldade nenhuma. Mas, olhando agora, né, a gente percebe que esses dois símbolos aqui são meio estranhos, ainda mais da maneira que encaixaram eles aqui no papel. Eu não vou falar nada, só vou deixar aqui a imagem para vocês. Vocês se lembram do último episódio do castelo? Nesse episódio, o Dr. Abobrinha faz e manda para o castelo uma suposta carta da prefeitura que dizia que o Dr. Victor tinha recebido uma multa da prefeitura. Mas assim, uma multa muito grande, né? E por conta disso, por conta dos valores, ele teria que vender o castelo para pagar a multa, e como consequência teria que se mudar para um pequeno apartamento, onde somente ele, Nino e Morgana poderiam morar. Triste, né? Imagina se fosse real? Que fim daria os outros moradores do castelo? Com isso, as crianças e os outros personagens decidem fazer uma festa de despedida, só que no fim o Dr. Abobrinha assume o que fez, rasga o contrato e diz que não vai mais ficar com o castelo. Só que no final acaba, né, com aquela famosa frase de que o castelo ainda será dele. E como ele acabava o episódio com essa frase, a gente tinha a impressão de que não era o final do Castelo Rá-Tim-Bum e que viriam mais episódios, coisa que infelizmente não aconteceu. Um fato bem curioso a respeito desse episódio que eu já comentei em um outro vídeo com vocês é que ele não tem as musiquinhas de fundo. Toda vez que você se lembra de algum episódio, você vai se lembrar desses efeitos sonoros, das musiquinhas, né? Pesquisando mais além, eu vi em algumas fontes que algumas pessoas dizem que propositalmente esse episódio foi gravado assim, sem nenhuma música de fundo, pois seria o último episódio. Porém, existem pessoas que se lembram de assistir esse episódio com as musiquinhas de fundo. Pensando mais a respeito desse tema depois daquele vídeo que eu fiz, eu chego à conclusão que talvez sim, eles tenham realmente gravado sem nenhuma música de fundo. Só que o que acontece? A gente estava tão acostumado com as músicas de fundo do castelo que talvez, né, na nossa mente tenha gravado essas memórias de assistir esse episódio com as musiquinhas de fundo, porque era algo muito corriqueiro.
Em junho de 1995, mais precisamente em 12 de junho, quando Jorge da Cunha Lima assumiu a presidência da Fundação Padre Anchieta, ele já tinha aí mais uma ideia de produção infantil para a emissora. Primeiramente, nós temos o Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, e assim ele anunciou uma versão rural do castelo, e já se falava aí numa possível parceria com o SESI. O projeto foi batizado de Fazenda Rá-Tim-Bum para assim completar a trilogia. Lembrando que tudo isso aconteceu em 1995. A princípio, Fazenda Rá-Tim-Bum seria um projeto original para o Cocoricó, mas no final saiu diferente do esperado, se tornando algo bem diferente. Inclusive, dizem que isso acabou gerando brigas na produção. Isso porque Jorge tinha divulgado como seria o projeto para a imprensa, mas nada ainda estava confirmado. Então teve gente que achou errado da parte dele fazer isso, uma vez que ainda estavam decidindo como seria o programa. Já a ideia original de Jorge para o projeto era, digamos, bem diferente. Não há imagens nem nada, então vamos tentar aqui usar a nossa mente para imaginar como seria esse programa. Fazenda Rá-Tim-Bum seria uma criação que pretendia transmitir às crianças noções sobre o desenvolvimento sustentável. A série mostraria os personagens de Rá-Tim-Bum e de Castelo Rá-Tim-Bum contracenando juntos numa fazenda. Lá eles discutiriam assuntos como a produção de alimentos sem agrotóxicos e a preservação do meio ambiente. E haveria também um cientista maluco que faria experiências genéticas e clones de bichos. Ah não, gente, eu acho que viajaram um pouco nessa parte aí das experiências genéticas, mas beleza. E, bom, né, essas são as informações que nós temos aí a respeito do enredo. Quando o ator Wagner Bello, o Etevaldo, morreu, faltava ainda gravar um único episódio do programa. Assim, a atriz Xiomara Schroeder, que era uma amiga bem próxima dele, entrou no último episódio como alienígena, etc., que era a irmã do Etevaldo. Além disso, não sei se vocês se lembram, mas esse episódio terminava com uma explicação sobre a ausência do Etevaldo, que na época, pra gente que era criança, a gente não percebeu muito, né, assim, o real significado, mas hoje, já adultos, nós entendemos o significado, né, o que eles queriam tentar explicar pra gente, porque na carta estava escrito que ele estava brincando nas estrelas. Agora tudo faz sentido, né? Ele estava vivendo um momento muito feliz, adorava o castelo e era muito querido, mas acho que ele chegou a gravar o programa doente. Os testes demoravam muito, então eu não sei se ele já sabia ou imaginava. Eu vi um amigo definhar e morrer. O HIV era devastador. Desde que ele soube que tinha doença até morrer, foi menos de 1 ano. Então foi muito traumático. Tentaram esconder a notícia, não sei se por conta do tabu que era a AIDS, ou para não desiludir as crianças, revelou a atriz Xiomara. E quanto ao episódio, etc., na abertura não aparecem os nomes dos atores ou produtores da série. Alguns acreditam que isso foi um erro, e outros de que foi uma homenagem ao ator Wagner. Vocês sabiam que o Fred Allan, ator esse que interpretou o Zequinha, processou a TV Cultura? Bom, o Fred, depois do Castelo Rá-Tim-Bum, ele esteve em vários outros programas da Globo, da Record, também trabalhou em várias peças de teatro. Só que uma coisa que o Fred diz é que ele era muito ignorado pelos seus outros trabalhos. Ele era sempre lembrado por ser o Zequinha. Tanto é que dizem algumas pessoas que ele não gostava, né, quando chegava alguém e o chamava de Zequinha, porque ele também queria ser lembrado pelos seus outros trabalhos, mas isso não acontecia. Agora, indo mais ao ponto do processo, o Castelo Rá-Tim-Bum deu muito lucro para a cultura, até porque era o programa com maior ibope da emissora. Porém, o que dizem é que todo esse lucro, toda essa montanha de dinheiro, não foi dividida igualmente entre todos os atores. Sendo assim, lá em 2013, o Fred moveu uma ação trabalhista contra a Fundação Padre Anchieta, buscando receber a parte justa dos lucros resultantes da série. Quanto a esse processo, ele está em segredo de justiça, então a gente não tem muitas informações a respeito, a gente não sabe que fim deu,
se ele venceu a causa, se ainda está correndo o processo. Então eu não encontrei informações a mais do que isso. Por conta de tudo isso que aconteceu no mundo, que nós tivemos que ficar todos trancados nas nossas casinhas, ele teve que suspender vários de seus projetos em que estava envolvido, só que isso afetou a sua condição financeira, tanto é que ele teve que recorrer às redes sociais para pedir ajuda. Queridos apoiadores, terei que sair de casa e gostaria muito de conseguir pagar a dívida que aqui ficará, disse Fred em uma das postagens. Bom, eu não encontrei tantas informações relacionadas a esse caso, mas ao que tudo indica, o Fred conseguiu restabelecer a situação. Vocês lembram que eu já falei a respeito da reunião do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi feita pela Oreo e tudo mais. Agora vamos aos pontos mais polêmicos. Muita gente achou estranho, né, que o Flávio de Souza não apareceu exatamente no reencontro. E eu também achei, né? Até porque ele é um dos criadores do castelo, então era pra ele estar lá junto com o Cauã Burger, né? E o Flávio de Souza, ele tem uma importância muito grande pra TV Cultura. Ele é responsável pelo Castelo Rá-Tim-Bum, Catavento, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua e vários outros programas de TV. Ou seja, o cara é fera, né? E ele fez parte da nossa infância. Só que apesar de tudo isso, o Flávio só apareceu por cerca de 2 minutos. E naquele cavalete mágico, ou seja, ele nem estava presente, ele só gravou um vídeo e colocaram lá no cavalete mágico. Além disso, o Flávio ele dividiu a participação dele com o Henrique Stroetter, que fazia junto com o Flávio os gêmeos Tíbio e Perônio. Pra quem não sabe, esse ator ele é o pai do Jaime do Carrossel, tá? Dessa nova versão do SBT. E o que dizem é que o Flávio, que foi responsável por boa parte do Castelo Rá-Tim-Bum, não teria sido convidado para esse reencontro. Tá bom que o Flávio não trabalhou 100%, né, na série do começo ao fim, mas ele é um baita de um responsável pelo Castelo Rá-Tim-Bum ser o que é. Aliás, foi ele que criou metade dos roteiros. O que dizem é que não chamaram o Flávio por conta de um mal-entendido. Isso porque o Cauã Burger também estaria nesse reencontro. Mas aí você deve estar pensando, nossa, e qual é o problema disso? Até porque eles trabalhavam juntos, eles criaram juntos o castelo. O que dizem é que o Flávio de Souza e o Cauã Burger eram muito amigos, e eles criaram juntos o Castelo Rá-Tim-Bum, só que aconteceram algumas brigas entre eles. Aliás, o que dizem também é que devido a desentendimentos entre os dois quanto ao longa do castelo, que os atores principais não foram escalados para fazerem os papéis de Nino, Pedro, Biba, Zequinha e por aí vai. Isso porque o Flávio queria que fosse mais idêntico ao programa, enquanto o Cal queria que o filme tivesse a pegada mais cinematográfica, sabe? Um queria algo mais fiel à série e o outro queria algo diferente. Então eles acabaram também se desentendendo por conta disso. Porém o tempo passou, eles fizeram as pazes, não tinha mais essa coisa de desentendimentos entre eles. Só que a equipe do especial não sabia disso, então eles ficaram pensando, né? Poxa, imagina colocar o Flávio e o Cal no mesmo ambiente, será que vai dar briga? Será que vai dar treta? O que vai acontecer? Bom, resumindo, gravaram o reencontro sem o Flávio e aí tiveram que interferir na produção da homenagem e colocaram essa entrevista dele, né, que foi feita às pressas depois da gravação no estúdio. Muita gente achou que foi negligência da equipe, que deveriam sim ter chamado o Flávio, que deveriam sim ter chamado o Henrique, mas já aconteceu e eu quero saber a sua opinião a respeito disso também. Será que quando o castelo fizer 30 anos teremos mais algum especial ou algo parecido? Eu espero que dessa vez não cometam mais esse erro. Castelo Rá-Tim-Bum tinha uns episódios que, rapaz, era traumatizante pra gente quando a gente era criança. Eu até falei a respeito disso em um iceberg. Sim, eu tenho um iceberg dedicado a todos os traumas de infância que a TV Cultura causou na gente. Eu acho que todo mundo aqui se lembra daquele episódio do Lobo do Castelo, que aparece naquele episódio Com Que Roupa Eu Vou. O episódio que o mal fica mal, que pra mim não me dava tanto medo, mas tiveram pessoas que depois me relataram que tinham muito medo desse episódio. E um episódio assim que mais me traumatizou mais que o Lobo do Castelo,
foi aquele que o Dr. Victor se veste de monstro, ele usa aquela fantasia, e aí ele fica assustando o pessoal no castelo. O negócio me traumatizou tanto que eu tive até pesadelos, e tem pesadelos que eu lembro deles até os dias de hoje, coisa que aconteceu em 1900 e bolinha, mas eu me lembro ainda. Tinha também o radialista, que eu tinha muito medo, tinham também as marionetes do castelo, que eu tinha medo de algumas. E aí eu quero saber de vocês, do que vocês tinham medo do Castelo Rá-Tim-Bum? Pode comentar aqui. Pode desabafar aqui quais foram os seus traumas, né, que vocês carregaram graças ao Castelo Rá-Tim-Bum, porque tinha umas paradas bem intensas nos episódios. Castelo Rá-Tim-Bum foi um enorme sucesso entre a criançada, todos nós sabemos disso, mas o que muitos não sabem é que gravar Castelo Rá-Tim-Bum, a vida nos bastidores do Castelo Rá-Tim-Bum, não era uma jornada fácil. Não tinha ar-condicionado. Imagina gravar os episódios de Castelo Rá-Tim-Bum no verão. Não dava pra ficar com o ventilador ligado, porque isso causaria ruído no som. Então imagina você lá todo fantasiado, tá calor pra caramba, mas você tem que estar lá com a sua roupa, tudo mais, né, com a fantasia, porque você tem que gravar o Castelo Rá-Tim-Bum. Teve uma vez que o Sérgio, que faz o Dr. Victor, ele tava tão cansado, que naquele episódio da festa surpresa, que ele surge de dentro do bolo, ele tava dormindo. Começaram a chamar ele e o ator tava lá dormindo dentro do bolo, porque era tão cansativa a coisa, que às vezes chegavam nesse nível, sabe? Acabavam dormindo no meio da gravação. Isso porque, olha só, eles ficavam gravando das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Tudo isso durante um período de 1 ano e meio. Eu acho que tinha pausas, tudo mais, né? Mas mesmo assim é cansativo. Tanto é que eles falam, né, que vinha um carro da TV Cultura e buscava o Luciano, o Fred e a Cíntia. Aí da escola, eles iam direto pro estúdio, eles gravavam das 2 da tarde até as 8 da noite, e aí eles tinham um intervalo, né, pra comer, pra fazer lição de casa. Mas mesmo assim, né, cansativo. Imagina, você acorda, você tem que ir pra escola. Aí depois da escola você vai trabalhar. E aí você chega em casa umas 9, 10 horas da noite pra dormir e acontecer tudo outra vez. Teve uma vez que o Fernando Gomes, ele quebrou a clavícula em um acidente e mesmo assim ele foi trabalhar porque não podia parar, né? Precisavam dele lá e mesmo assim ele foi trabalhar. Teve uma vez que esqueceram a caipora na árvore, sabe aquela árvore gigante que ficava lá na entrada? Não, era na sala do castelo, né? Então, esqueceram ela lá, ela não ia escalando até a árvore, ela era colocada lá, só que depois tinham que tirar. Aí uma vez esqueceram, e ela até relatou na época que ela ficou brava com isso, né, ficou estressada com isso. Eu não sei quanto tempo que ela ficou lá, mas poxa, imagina, você tá lá sem o ar-condicionado, com toda aquela roupa, imagina se tá um dia quente de verão. Eu tô falando aqui de uma maneira engraçada, mas eu sei que não era um trabalho fácil. Aliás, não foi só a caipora que foi esquecida na árvore. Uma vez, o Álvaro, que fazia a Celeste, ele tinha que ficar dentro da árvore, né, pra manipular a Celeste. Só que às vezes ele ficava horas dentro da árvore e até esqueciam que ele tava lá. E eu acho que era tanta gravação, tanta coisa, que às vezes acontecia de esquecerem ele lá dentro da árvore, coitado. Tinha aquele quadro do pentagrama musical, né? Eu já falei pra vocês. Segundo a atriz que fez a caipora, ela também trabalhava nesse quadro. E ela falou que pra produção, eles eram pintados de preto e eles tinham que usar um macacão da mesma cor. E tudo bem, né? A gravação era de boas. Só que pra tirar aquela tinta preta do corpo, eram 6 horas pra ficar removendo aquela maquiagem, aquela tinta. Mais uma vez, droga, tô rindo aqui. Eu sei que é difícil pra caramba, mas eu me lembrei daquele cara lá que se pintou de verde pro carnaval e aí ele não conseguia tirar a tinta. Teve uma vez em um dos episódios que houve uma guerra de travesseiros que acabou resultando na internação do Álvaro. Coitado, né? Já era esquecido na árvore e ainda passou por essa. O que acontece é que as plumas dos travesseiros entraram na árvore e ele começou a ter uma crise alérgica. Então, por conta disso, ele teve que ficar internado por 3 dias. Mas eu acho que essa aqui é a mais tensa. Eu não sabia que tinha acontecido isso com o Nino, coitado do cara. No meio de todas essas gravações, dessa rotina intensa de gravações, ele
começou a ficar doente, né? E ele sofreu esgotamento nervoso. E não só isso, por conta desse esgotamento nervoso, ele ficou paralisado de todo o lado esquerdo do corpo por um período. Cara, isso aqui é pesado, hein? Então eles tiveram que adaptar o roteiro porque não tinha como parar as gravações do castelo. Por isso que em alguns episódios ele só aparece na cama, lá no quarto dele. Como se na história do castelo ele tivesse ficado doente. Mas não era só na história do castelo, na vida real também. E essa aqui foi a que mais me pegou de surpresa. Tinha uma campanha nos anos 90 que se chamava Drogas Nem Morto, que eram comerciais que contavam com figuras populares da época da televisão que falavam a respeito dos malefícios das drogas, e em uma dessas propagandas a gente tinha o Nino, porque na época o Nino era um personagem assim muito querido pelas crianças, muito popular na mídia e tudo mais. Porém, algumas crianças dizem que tinham medo do comercial ou que sentiam algo estranho ao assisti-lo. É meio pesada, mas é porque também fala de um assunto pesado, que é o vício em drogas. Bom, gente, eu vou encerrando esse iceberg por aqui. Eu já falei demais. Se vocês querem falar mais alguma coisa, podem comentar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico super agradecida a todos que já me acompanham, comentam, estão sempre por aqui. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. É isso. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!